A gente, quando é abençoado por pessoas, a gente se torna inspirado por elas. E, na verdade, quando a gente conta a história, como foi contado até aqui, são pessoas que inspiraram. E se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai encontrar pessoas, líderes, que nos inspiraram. E eu queria começar contando para você a história de um líder que me inspirou. Eu tive o privilégio de ser aluno de um dos grandes exegetas do Brasil, que foi o pastor Russell Shedd. Eu acho que todo mundo conheceu Russell Shedd. Russell Shedd era um homem muito simples. Você conhecendo o Russell Shedd, ele era um homem muito simples, mas de um conhecimento bíblico extraordinário. Quando ele pregava, ele geralmente levava o Novo Testamento em grego, não levava em português nem em inglês, porque ele era um exegeta, uma pessoa profunda, versada na língua grega, e ele ia pregando como se tivesse com o texto em português ou em inglês, porque ele era americano. Mas quando ele ensinou exegese do livro de Efésios, eu fui aluno dele, e nós estávamos, a nossa classe acontecia lá na biblioteca do seminário. Tinha uma sala fechada de vidro, com uma mesa muito grande, né, que era para grupos de estudo, e ele então lecionava, sentava na cabeceira da mesa, e aí em volta da mesa chegavam os alunos. Eu era seminarista, aluno dele, e quando chegou o último dia de aula, ele abriu o livro de presença, né, e olhou e disse assim: interessante, ninguém faltou nenhuma aula nesse semestre. E a gente pensava assim: quem é o doido de perder essa benção? A gente fazia de tudo para estar lá, porque aquele homem nos inspirava. Há líderes que nos inspiram. E o interessante é que quando essas pessoas nos inspiram, mesmo que a gente não esteja muito pertinho, porque tem alguns líderes que inspiraram a minha vida, que eu não pude conviver todo o tempo, né? Mas mesmo de longe, eu queria saber o que estava acontecendo, como era, porque de alguma maneira a vida deles refletia a beleza de Jesus, e a beleza de Jesus refletida me inspirava. E eu quero falar sobre isso, líderes que inspiram. No boletim você vai ter um pouquinho sobre isso, mas no sermão de hoje eu quero falar sobre Barnabé. E é por isso que a gente cantou essa música, Barnabé, porque eu queria dizer para vocês por que Barnabé era um líder que inspirava, e como nós podemos aprender com Barnabé a inspirar pessoas. Por quê? Quando a gente fala em líder, a gente imagina que são grandes figuras, mas os estudiosos dizem que você influencia, se você não faz nenhum papel de liderança grandioso, simplesmente existe, você influencia no mínimo 15 pessoas. Há 15 pessoas do teu relacionamento que se inspiram em você, que aprendem com você. Então, todos nós precisamos ser líderes que inspiram. Então, eu queria ler a palavra de Deus com vocês, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 20 a 25. E nesse texto, apreciar um pouquinho sobre a vida de Barnabé que nos inspira. Diz assim a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 20 a 25. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor, e notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.
Pai querido, nesta manhã, quando celebramos 115 anos de uma instituição tão bonita, que foi fundada, Senhor, pela Igreja de Nosso Senhor, através dos apóstolos, ó Pai, a instituição do diaconato, nós queremos aprender na Tua Palavra a sermos líderes que inspiram. Então ajuda, Senhor, a cada um de nós a entender o nosso papel de influência e de alguma maneira inspirar pessoas com a nossa vida. Escuta, Deus, o nosso clamor e abençoa-nos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quais eram as características da vida de Barnabé que o faziam ser um líder que inspirava? Porque eu quero imitar, e eu espero que você também queira. A primeira característica a gente vai logo encontrar no versículo 24, ele diz assim, a Bíblia bem claro, Barnabé era um homem bom. É isso que está escrito na Bíblia. Era aquilo que a gente chama de gente boa. Você conhece gente boa? Você consegue lembrar de alguém na sua convivência? Olha, essa pessoa é gente boa. Era isso Barnabé, gente boa. Para mim, gente boa é aquela pessoa capaz de ver o melhor naquelas pessoas em que os outros só veem confusão. Sabe por que ele era gente boa? Porque enquanto os apóstolos lá de Jerusalém, quando receberam o apóstolo Paulo, primeira vez que ele chega à cidade de Jerusalém, ele cria tanta confusão, mas tanta confusão, que os apóstolos se reúnem e dizem assim, vamos mandar esse cidadão para a casa dele, e o mandaram para a sua terra, e ele ficou lá esquecido. Mas chega Barnabé agora em Antioquia, a gente vai ver nos versículos seguintes, e ele lembra de Paulo, e diz, vou trazer aquele moço para cá, porque eu vou treinar esse moço, e ele vai ser batuta, vai ser gente boa, e deu o que deu. Por causa da influência de um homem como Barnabé, nasce talvez o maior missionário da história do cristianismo. Tem que ter gente boa para investir em pessoas que só parecem confusão. Mas não é só isso não, quando a gente continua estudando a história, a gente vai ver que Barnabé, ele foi capaz de até discutir com o apóstolo Paulo, anos depois, porque tinha um moço chamado João Marcos, que tinha ido numa viagem missionária com eles, e no meio do caminho abandonou a viagem missionária, e o apóstolo Paulo disse assim, esse eu não quero na equipe missionária, esse não dá para nada. E ele diz, não, eu vou trabalhar com João Marcos. E sabe quem era João Marcos? O evangelista que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, que mais lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer, olha, traz Marcos aí, porque ele me é muito útil. Olha que coisa tremenda. Tem que ter gente boa para inspirar outros e ajudar outros a amadurecerem espiritualmente. Eu creio que foi por isso que os apóstolos mandaram para Antioquia Barnabé. Era justamente pela sua bondade, pela sua capacidade de ter bons olhos, pela sua capacidade de ajudar a ver o lado bom de qualquer circunstância. É interessante porque é muito fácil a gente perceber o lado ruim das coisas. Eu me lembro quando eu era garoto, tinha no centro da cidade de São Paulo, um trabalho de ar livre, que acontecia lá no centro da cidade de São Paulo, e de vez em quando eu gostava de ir para lá para ajudar naquele ar livre, naquele trabalho que era interdenominacional, mas que pregava o evangelho no centro da cidade. Eu ia lá para ajudar, adorava fazer isso, e uma das técnicas que eles usavam, era pintar um quadro. Então tinha um rapaz lá, que pintava quadros, no meio da rua, e as pessoas paravam para ver, e depois ele explicava, e fazia um sermão em cima do quadro, e um dia, esse cidadão faltou, e estava lá, o tripé lá, como nem sei como é que chama aquilo, né? Como é que é? A tela, né? Mas tinha um negócio que sustentava a tela,
Cavalete, obrigado pelo cavalete, a tela e ali. E esse cidadão não era o que pintava. E ele foi lá, pegou a tinta guache preta e fez uma bola no meio ali, e pronto. Todo mundo ficou olhando para aquilo, todo mundo ficou olhando. E aí eu falei, meu Deus, o que esse cara vai fazer? O homem que pinta o quadro não veio. E aí então ele começou a perguntar para a multidão, juntava uma multidão em volta, e ele perguntava assim: escuta, o que é que vocês estão vendo aí? E todo mundo dizia, uma bola preta, uma bola preta, uma bola preta. E de repente ele começa o sermão assim: interessante, tem um ponto preto na tela, mas toda a tela está branca, e ninguém viu o branco, só viu o preto. Sabe, tem gente que só enxerga coisa ruim, não é verdade? Mas tem gente boa, que enxerga, aqui tem potencial, aqui tem valor. Eu sou fruto de gente que viu, apesar de todos os meus defeitos, que eu podia dar alguma coisa, e que investiu na minha vida. E você é fruto de alguém que investiu na sua vida, porque ninguém nasce pronto, a gente precisa de gente que invista na gente. Deus precisa levantar no seio da sua igreja líderes que inspiram, como Barnabé, que tem olhos bons. E o interessante é que esses líderes são cativantes. A minha pergunta é: essa é a sua principal característica? Porque Deus está procurando homens e mulheres que inspirem. Olha só o que Jesus disse em Lucas 11, versículos 34 a 36. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Ah, Jesus, me faz um líder que tenha bons olhos. Eu vou orar por isso, pela minha vida. Mas eu queria que você fosse um líder que tem bons olhos. Gente boa. Gente boa no condomínio. Tem uns caras chatos no condomínio, fala a verdade, hein? Você já teve vizinho chato no condomínio? Eu já. Tem gente chata em todo lugar. Mas quando a gente encontra gente boa, essas pessoas nos ajudam, nos inspiram, nos fazem caminhar adiante. Segunda característica de Barnabé, versículo 24 ainda diz, ele não era só gente boa, ele era cheio do quê? Do Espírito Santo. Interessante é que a gente vai encontrar na vida líderes cheios de si mesmo, não é verdade? Eu me lembro que no primeiro emprego que eu fui trabalhar, não vou esquecer do seu Durval, era o dono da empresa, e meu primeiro emprego, 14 anos de idade, emprego de carteira registrada, né? E aí então eu fui lá, e aí eu estava lá fazendo um serviço muito simples, grampeando algumas coisas, eu não sabia fazer nada. E aí então o seu Durval me chamou na sala dele, eu fiquei assim tão preocupado. O seu Durval, o dono da empresa, me chamou, eu estava tremendo. Eu pensei, eu vou falar com o diretor da escola, o negócio é difícil aqui. E de repente ele falou assim, senhor Pascoal? Eu disse, pois não, seu Durval. Ele disse assim, foi o senhor que grampeou essas folhas? Eu falei, sim senhor. Ele falou assim, por que o senhor colocou o grampo nessa posição? E eu pensei comigo, sei lá. Eu falei, não sei, seu Durval. Ele falou assim, não, o senhor não pode colocar o grampo nessa posição.
o grampo tem que ficar na posição assim, porque a resistência do papel, eu já tinha me perdido todinho, não entendi mais nada, só entendi que tinha que mudar o jeito de grampear. Eu falei, eita cara chato, meu, até o grampo. Tem uns que são assim, não é verdade? Tem gente que é cheia de si mesma, nariz empinado, mas quando você encontra alguém cheio do Espírito Santo, você já encontrou alguém cheio do Espírito Santo? Quando a gente encontra gente cheia do Espírito Santo, a vida da gente é edificada. E sabe, às vezes a pessoa não precisa falar nada. Eu estava numa reunião de pastores e aconteceu algo extraordinário. Alguém pediu para um pastor que eu não conhecia, da cidade, de várias denominações, para orar, agradecendo o alimento. Sabe aquela oração de agradecer o alimento? E aquele pastor levantou a mão para o céu e fez uma oração. Quando ele estava orando, a presença do Espírito Santo naquele lugar era um negócio tão impressionante que me deu vontade de chorar. Eu falei, o que está acontecendo aqui? O homem está orando pela comida. Eu estava num outro país, estava na Turquia, e naquela ocasião fui para uma igreja internacional, gente que fala, o culto acontecia em turco e em inglês, para poder participar. Então estava lá assistindo o culto, e do meu lado tinha uma senhora, que eu não sabia quem era, nunca tinha visto, só sabia que não falava a minha língua e não falava turco. Depois eu fui saber que ela era uma iraniana, e ela estava de um jeito diferente no culto, ela cobriu a cabeça dela com um véu. Eu achei tão estranho, aquela mulher ali coberta com véu, e ela não estava usando fone de ouvido, e ela não entendia o turco, mas ela estava lá. Mas no momento de oração, aquela mulher se levanta e começa a falar em iraniano, na língua dela, nem sei que língua que eles falam lá, mas ela estava falando a língua dela, e orando, e chorando na presença de Deus. Eu não entendi nada do que aquela mulher falou, mas eu senti a presença do Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Líderes que inspiram, eles não são aqueles que estão cheios de si mesmos, mas que estão cheios do Espírito Santo. E quando a gente está perto de alguém que está cheio do Espírito Santo, essa pessoa nos influencia, sem uma palavra, só com um gesto, só com um olhar, só com uma oração. A igreja precisa, em todos os tempos, de líderes que inspirem, que sejam cheios do Espírito Santo. E a grande pergunta é, como é que a gente se torna um líder cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz, buscando, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe quem são os líderes que inspiram? São aqueles que de alguma maneira tocam a nossa alma pela maneira como eles têm um relacionamento bonito com Deus. E a gente fica dizendo assim, eu queria ficar perto dessa pessoa para saber como essa pessoa é tão cheia da graça de Deus, porque eu quero ser também. Você tem alguém que inspira você assim? Que mexe com a sua alma? Então, tente ser parecido. O apóstolo Paulo dizia uma coisa que parecia tão arrogante, mas é verdade. Sejam meus seguidores, assim como eu sou seguidor de Jesus. Gente que inspira a gente pela sua bondade, por ser cheio do Espírito Santo, é gente que nos leva a querer ficar mais perto de Jesus, a ficar mais parecido com Jesus. Tem líderes que afastam, tem líderes que escandalizam, mas louvado seja Deus, porque a igreja é feita com líderes que inspiram, líderes que fazem diferença na nossa história. E muito provavelmente, se você está aqui hoje, é porque um líder desse foi uma bênção na sua vida. Lembra que a gente começou cumprimentando alguém, dizendo obrigado, porque você foi uma bênção? Se você olhar para a sua vida, as marcas de Jesus que você tem,
foram, de alguma maneira, influência de um líder que inspirou você. E a gente tem que pensar em ser líder assim. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, segundo a palavra de Deus, ainda no versículo 24, diz assim: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Que coisa! Você já teve alguém cheio de fé perto de você? Eu me lembro uma vez que eu estava numa assembleia da igreja. Nomeava uma comissão, ia lá conversar com ele, ele dava um preço. Quando a mas cheios de fé para crer no impossível de Deus, para crer no imponderável que Deus faz, para escolher aquilo que é o imperecível, aquilo que é eterno, que Deus tem para as nossas vidas, que nos influenciam e nos abençoam na nossa jornada da fé. E cada vez que eu leio isso na palavra e vejo isso na história e me lembro das histórias que já vivi, eu oro a Deus: Senhor, me ajuda a ser um líder assim, por favor, porque eu quero ser uma bênção na tua igreja. A última coisa que eu quero estudar com os irmãos nessa manhã, tem uma quarta qualidade aqui desse homem que eu acho tremendo. Versículos 20 a 25, mas a partir do verso 23, eu vou encontrar até o verso 26 uma outra qualidade de Barnabé. E diz assim a Bíblia: este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.
E então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Talvez a característica mais marcante deste homem era a sua capacidade de encorajar e formar novos líderes para a igreja de Jesus. E eu creio que foi por essa razão que os apóstolos o enviaram a Antioquia. A igreja tinha dificuldade de compreender que o Senhor não somente estava fazendo coisas novas, alcançando pessoas que eles não imaginavam que poderiam ser alcançadas. Por quê? Porque eles não entendiam que alguém pagão pudesse se transformar cristão sem se converter primeiro ao judaísmo. E agora, aqueles da diáspora, aqueles que estavam fugindo da perseguição de Jerusalém, chegaram a Antioquia e começaram a pregar para os pagãos Jesus, sem pedir que eles se convertessem primeiro ao judaísmo. E de repente eles começaram a se converter, e a igreja de Jerusalém não sabia o que fazer, não entendia como é que funcionava isso, como é que tinha que trabalhar. Algo novo de Deus estava acontecendo, e por isso eles não enviaram apenas um líder com bons olhos, mas um líder com um coração encorajador. E aqui para mim é a quarta qualidade de Barnabé. Ele não era apenas aquele que tinha bons olhos, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, mas ele sabia encorajar pessoas. Você já esteve perto de alguém que quando você diz, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, não tem jeito, e ele chega para você e diz assim, você vai ver, Jesus vai te ajudar, Ele é poderoso, Ele vai abençoar. Eu estou querendo desistir, eu não vou. E de repente alguém chega, não, você não viu ainda o que Jesus está fazendo, Ele está escrevendo a história da sua vida, e aquelas palavras de ânimo, de encorajamento, elas chegam na hora certa. Você já viveu isso? Não é maravilhoso como o Espírito de Deus opera no meio da nossa vida, fazendo essas coisas? A Bíblia vai dizer que Barnabé foi o líder que foi, pela sua capacidade de formar e de encorajar gente como Paulo, como João Marcos, como os líderes da igreja de Antioquia, que não eram aceitos pelos líderes da igreja de Jerusalém, mas que ele foi lá para fazer a ponte entre os dois. E depois de alguns anos ele volta com o apóstolo Paulo lá para Jerusalém e diz assim, vocês não estão vendo que Deus está fazendo uma obra no mundo todo, não é mais só Antioquia, é o mundo inteiro que está se convertendo, como é que vocês vão se relacionar com eles? E aí em Atos capítulo 15, vem aquele concílio de Jerusalém que diz, olha, os pagãos convertidos ao cristianismo, agora podem ser considerados cristãos no mundo todo, porque tinha um homem chamado Barnabé, que era um encorajador de pessoas, de novos líderes, de novas formas de trabalho, porque tinha uma visão enlarguecida. Eu podia continuar falando de Barnabé, mas meu tempo não dá, porque tem mais uma qualidade dele que eu vou deixar para outro dia: liberalidade. Ele começa um movimento de fé na cidade de Jerusalém, entregando os seus bens para o Senhor. Gente boa, líder que inspira. A grande lição aqui é que Jesus é o maior de todos os líderes que nos inspiram. Aquilo que a gente vai celebrar daqui a pouquinho, que é a ceia do Senhor, é um memorial da inspiração do Senhor Jesus, um líder que fez algo extraordinário,
E sabe, quando ele fez o algo extraordinário, não foi aqui na terra, não. Foi lá no céu, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reuniram e disseram: nós precisamos salvar a humanidade. Mas como vamos salvar? Estão perdidos e a nossa justiça impede que eles possam ser acolhidos de novo. E então eles elaboraram um plano secreto. E nesse plano secreto, que a Bíblia chama de o mistério, era que a segunda pessoa da Trindade ia se esvaziar da sua glória por toda a eternidade, para ser encarnado. Você sabia que por toda a eternidade Jesus vai ter um corpo? Porque Ele abriu mão da sua infinitude por nós. Ele teve bons olhos para me salvar. Mas Ele não teve só bons olhos, Ele teve mais do que isso. Ele veio aqui, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, e a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Mas não termina a obra do amor de Deus como um líder que nos inspira em Cristo Jesus só nisso. Ele desce nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição ao Hades, lugar que nós chamamos de inferno. Foi para lá que ele foi, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos um modelo de líder de inspiração, que é Jesus. E nós temos, segundo Hebreus, uma grande nuvem de testemunhas que copiaram Jesus, como líderes que nos inspiram. E quando nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, lembrando o pão e o vinho, lembrando do corpo e do sangue de Jesus que foi derramado por nós, nós vamos ouvir um apelo desses elementos, que nós nos entreguemos a Ele para sermos o tipo de gente e o tipo de líder que inspire a humanidade, porque a palavra de Deus diz que nós somos a boca de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos a expressão visível de Cristo nessa terra, porque olhando para nós, e não só para as nossas palavras, é que o mundo se converte. Eu venho aqui em nome de Jesus hoje, implorar você, como o apóstolo Paulo fez em Romanos 12, que você se apresente a Deus num sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o culto. O culto que é racional, alguns traduzem como espiritual, que é deixar Deus transformando a nossa vida, de modo que inspiremos pessoas. O apelo dessa celebração hoje é essa: que Jesus nos inspire a sermos líderes inspiradores, como outros já foram no passado, na história, na Bíblia, como Barnabé, mas hoje Deus escolheu você e eu para sermos líderes que inspiram.